Eu vou projetar com o Cassiano o jogo contra o Atlético Mineiro, que no final das contas é o que o torcedor quer. Mas antes, não tem como a gente não falar da derrota do Vasco da Gama por 3-0 para o São Paulo. Eu, com toda sinceridade, esperava ver um novo Vasco diante do São Paulo, depois de pouco mais de 10 dias de preparação para o reinício do Campeonato Brasileiro e principalmente para a semifinal da Copa do Brasil. A atuação do Vasco na derrota para o São Paulo me fez lembrar um Vasco que me deu arrepios nesta temporada. Um Vasco que me deu medo. Um Vasco que me assustou. Um Vasco que, com certeza, não é aquele que o torcedor sente saudades. Um Vasco preguiçoso, um Vasco apático, um Vasco desinteressado. Lembrando os tempos de Ramon Dias, lembrando os tempos de Álvaro Pacheco. É completamente compreensível que jogadores, comissão técnica e dirigentes estejam com a cabeça voltada para a partida contra o Atlético Mineiro, sábado em São Januário, pela semifinal da Copa do Brasil. Afinal de contas, é o que verdadeiramente importa para o torcedor e para o clube. Chegar a mais uma final de Copa do Brasil. Mas até que ponto vale a pena abrir mão tão cedo do Campeonato Brasileiro como o Vasco da Gama fez? O time já não performa bem já há algumas rodadas. O time vem praticando um futebol muito abaixo das expectativas, com ou sem os seus principais jogadores. Fato é, gente, que não dá para ficar esperando que o Vasco da Gama vença a Copa do Brasil. O Vasco precisa fazer o seu papel dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, Pimentel, mas o Vasco não corre mais risco de rebaixamento na competição. E daí? O Vasco ainda tem objetivos dentro do Brasileirão. Tá, Pimentel, que objetivos são esses? O Vasco tem chances matemáticas de jogar a Copa Libertadores da América através do Campeonato Brasileiro, de conquistar uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores da América, num G4 que pode virar G5, G6, G7. O Vasco precisa sim querer pensar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, pensando na classificação final do Brasileirão. Quanto mais em cima você fica, mais você recebe de premiação da CBF. E você passa a ter um pouco mais de fôlego financeiro para planejar a temporada seguinte. Montagem de comissão técnica, contratação de jogadores, dispensas. Talvez permita até que o Vasco consiga segurar seus principais jogadores, sem ter que perdê-los na maldita janela de transferências de 2025. Mas, afinal de contas, que Vasco é esse que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro? O Vasco que perdeu por 3-0 para o São Paulo não é o Vasco que o torcedor quer ver. O Vasco que empatou por 1-1 em São Januário com o Juventude também não é o Vasco que o torcedor quer ver. E o do empate com o Cruzeiro por 1-1? Com certeza também não. E o da derrota para o Palmeiras por 1-0? Tenho certeza que não. E o do empate com o Flamengo? Também não.
Para fins de comparação, e é importante que a gente tenha esse dado na mão, o Vasco chegou à sua quinta partida sem vencer no Campeonato Brasileiro. Já são 3 empates e 2 derrotas. Se nós formos computar os jogos da Copa do Brasil, a situação ainda fica pior. Porque já são 7 jogos sem vencer na temporada. Porque houve a derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro, a derrota no tempo normal para o Atlético Paranaense e depois a vitória nos pênaltis por 5-4. O Vasco, portanto, não vence uma partida há pouco mais de um mês. Desde o dia 1º de setembro, quando bateu fora de casa o Vitória por 1-0. Jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo zagueiro João Vitor, aos 72 minutos de jogo. Então, que Vasco é esse que nós vamos ver contra o Atlético Mineiro, sábado em São Januário, pela Copa do Brasil? É o Vasco que vem tropeçando seguidas vezes e talvez o torcedor empolgado com a classificação para a semifinal da Copa do Brasil não esteja vendo? Ou vai ser o Vasco que o Rafael Paiva acertou e conseguiu colocar o clube na primeira página da Série A do Campeonato Brasileiro? Se for o Vasco que vem tropeçando na Série A do Campeonato Brasileiro, sinto muito, torcedor do Vasco, mas o futuro é extremamente duvidoso. Agora, se for o Vasco de um mês atrás, aí sim o torcedor tem motivos para comemorar uma eventual vitória sobre o Atlético e, quem sabe, a classificação para a tão sonhada e desejada final da Copa do Brasil.